Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área nesse dia 21 de dezembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comente e compartilhe. Vamos juntos. Vamos falar de Manchester City e Fluminense. Amanhã a final do Mundial de Clubes. Vai dar tudo certo pro Fluminense. Se Deus quiser, Fluminense campeão. Vai dar 2-0 pro Fluminense, hein? Eu acredito que Cano e John Arias vão fazer os gols do Fluminense. Cano e John Arias. Amanhã é dia, Cano. Amanhã é dia de marcar Grealish. Não dá espaço para esse jogador. Julian Álvares, argentino, que joga muito. Se o Haaland jogar, não pode dar espaço para ele, que é um jogador que consegue ir muito bem na bola aérea. O Grealish é um jogador que arma muito o time. O Kovacic, que fez um dos gols contra o time do Ural Reds do Japão, um jogador que sai muito, vai muito ao ataque, um volante que o Fluminense precisa tomar cuidado. O Manchester City tem o Walker, que é lateral direito, muito bom de bola. O Stones, zagueiro, também joga muito bem. Então vai ser um jogo difícil, mas eu acredito no Fluminense. Não dando espaço para o Grealish, se o Haaland jogar, a marcar a bola aérea, tomar cuidado com o contra-ataque. O Fluminense, para mim, tem condição de sair campeão amanhã. E o Fluminense, que lembrando, já chegou muito longe numa decisão. Muitos times nem chegaram, foi disputar e não passou nem do Tigres, né? Para ser sincero, né? Agora, o Fluminense tem condição de fazer um jogo bom? Tem condição, porque é um time muito bom. John Arias, você tem John Kennedy, você tem Cano, você tem Ganso, você tem Martinelli, você tem Felipe Melo, que é experiente, você tem o Nino, você tem o Fábio, Samuel Xavier, Marcelo. Amanhã é o jogo da experiência. Vocês podem jogar de igual para o Manchester City. Futebol hoje não tem favorito. Não existe bobo no futebol. Então o Fluminense, apesar do Manchester City ser favorito, o Fluminense tem totais condições de ser campeão do mundo, jogando futebol de marcação e não dando espaço para o adversário. O John Arias, amanhã, John Arias, é jogo para você ir para cima. É jogo para você ir para cima da defesa do Manchester City. O Stones é um zagueiro experiente, lembrando que é um jogador que realmente dá trabalho. O time do Manchester City é um time perigoso. Mas amanhã é jogo pro John Arias, é jogo pro Ganso, é jogo pro Cano guardar amanhã. Cano que foi um dos heróis do título da Libertadores. Então é um jogo que o Fluminense, para mim, vai vencer. O time do Fluminense é um time sólido. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores e vai vencer o Mundial. Felipe Melo, zagueiro experiente, volante experiente. Tem que ter calma, não pode afobar, não pode deixar o contra-ataque, tentar marcar a saída de bola do Manchester City e tentar, quando o time do City estiver com a bola, tentar apertar. E quando o Fluminense tiver com a bola, tentar ser o mais rápido possível, tentar finalizar de fora da área. Isso é um segredo importante, principalmente para o Martinelli, para o Ganso e para o próprio John Arias. O Cano também, abriu, bateu, não pode dar espaço. Tem que bater e fazer o gol, entendeu? Esse é o segredo para o Fluminense vencer. Eu acredito que isso vai dar certo. Mas o Fluminense vai, se Deus quiser. Deus vai iluminar a cabeça dos jogadores do Fluminense. E o Fluminense vai ser campeão do mundo. O Fluminense merece. Principalmente pela base, pelo sistema de jogo e pelo que os jogadores se propuseram a fazer até aqui.
O Samuel Xavier é um jogador que pode muito bem cruzar. Ele é bom no cruzamento. O Marcelo, pela experiência que tem também, consegue fazer isso. O jogador consegue levar a bola para o fundo e tentar cruzar. O Nino tem que marcar em cima. O Nino, o André, não dá espaço para o Haaland. E o Haaland é um jogador que ele é muito forte, é bom na bola aérea. O Julian Álvares é um jogador da velocidade, mas é matador, é um jogador perigoso. Então, o Fluminense tem que tentar anular Haaland, Grealish e Julian Álvares e Kovacic. São 4 jogadores perigosos. O Walker, lateral direito do Manchester City, corre muito, cruza muito, então não pode dar espaço para que ele cruze. O que tem que se fazer é anular os principais jogadores, não deixar a bola do meio e para frente. O que tem que fazer? Segurar e tentar marcar. Tá com a bola, sai no contra-ataque, sai rápido, abriu o espaço, bate pro gol. É isso que tem que fazer, jogadorzada do Fluminense. Vocês vencer o jogo amanhã e vai dar tudo certo. Não é isso, Casagrande? Fluminense campeão do mundo amanhã, se Deus quiser? Pra mim, 2-0, hein? John Arias e Cano. Boa noite, né? Fluminense amanhã tem totais condições de ser campeão mundial, jogando futebol solto, aberto e sem medo de perder. Tem que ir para cima, respeitando a equipe do Manchester City, mas também não deixando o Manchester City achar que é o dono do jogo, que o Manchester City manda, que o Manchester City é o dono de campo. Não pode isso. O Fluminense tem que tentar ser o mínimo possível e atacar e tentar, com as oportunidades que tiver, matar o jogo. A equipe do Manchester City tem jogadores muito bons, velozes, né? O Grealish, que é o cérebro do time, tem que ser marcado, anulado. Então isso vai passar pelo André, que é o jogador que marca e sai para o jogo. O Martinelli é outro jogador também que faz essa posição. Então é o seguinte, né? O Fluminense tem que tentar, junto com o André e o Martinelli, não dar espaço para o Grealish, que é o principal jogador deles, marcando tanto ele quanto o Kovacic. Quando tiver com a bola, o time do Manchester City, aperta a saída, não dá espaço. E também não ir com tudo ao ataque. O principal jogador do Fluminense que tem que se falar também é o Keno, que é o jogador do drible, é o jogador que pode fazer alguma coisa inacreditável. Tem que tentar ir para cima da defesa do Manchester City. O Stones, que é um zagueiro até bom, para mim é lento. Se o Keno for para cima dele, o Keno consegue sofrer o pênalti. Então, assim, para mim o Fluminense vence o jogo. Acho que o Fluminense ganha de 1-0. Vai sair gol do John Kennedy. O grande John Kennedy, para mim, vai fazer o gol do título mundial. E acho que o Fluminense tem totais condições. Agora, o perigo é o Haaland, jogador que realmente preocupa pelo status dele. Jogador que sobe muito dentro da bola aérea. Tanto ele quanto o Julian Álvares, que é novo, é um centroavante perigoso, fez muitos gols no River Plate e o Fluminense tem que tomar cuidado. Essa é a visão com relação à equipe do Manchester City. Mas se o Fluminense souber jogar, o Ganso estiver no dia e quiser jogar, que vai ter que jogar, o Fluminense pode sim ser campeão do mundo. Tem totais condições para isso, Fluminense, mas tem que jogar, não dar espaço, não afobar, tentar tocar a bola, tentar mudar a posição do campo, girar um pouco mais a bola, cruzar mais, bater de fora da área, que é importante, e quando o adversário estiver com a bola, não deixar bater, não deixa bater, porque é uma equipe perigosa, essa equipe do Manchester City. O Casagrande, como é que se avalia o trabalho do Fernando Diniz à frente do Fluminense? Na seleção é péssimo, perdão de falar, mas é péssimo. Não convoca os jogadores que precisa convocar, convoca só jogadores que o presidente, que nem presidente é, e não tem uma base sólida. Mas no Fluminense, para mim, é excelente o trabalho dele. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores. E na seleção é péssimo. Como que se avalia esse trabalho do Fernando Diniz hoje? A seleção brasileira não tem o que dizer. É fraco, é ruim. Eu acho que o Fernando Diniz ainda não era para ser o treinador da seleção. Mas no Fluminense é excelente. É excelente, tanto que fez uma grande Libertadores, fez um grande Campeonato Carioca e faz por merecer chegar a uma final de Mundial de Clubes. Acho o seguinte, né? É muito cedo para jogar pedra nele, mas também acho que ele também tem que rever as questões de convocar jogadores da Europa para a seleção brasileira. Mas no Fluminense o trabalho é sensacional. É sensacional e merecidamente está na decisão e torço para que o Fluminense seja campeão do mundo. Eu também torço. Acho que o Fluminense merece, ele merece
colocar o Fluminense na final. E ele precisa, Fernando Diniz. Não convoca mais jogador da Europa. Nós só temos Zé Ruela lá. Nós temos jogador aqui. Bata a mão no peito e diga: sou treinador da seleção. Eu convoco os que eu quero. Não é o que o empresário quer e não é o que esses presidente fajuto que está lá na CBF quer. O jogador tem que ir por merecimento. Se o Keno estiver jogando bem, ele tem que ir. Se o Cano estiver jogando bem, ele tem que ir. O Cano nem convocado para a Argentina que é um absurdo. Por que ele não pode se naturalizar brasileiro? Jogador italiano brasileiro é convocado para a seleção da Itália, por que o jogador de outro país não pode ser convocado aqui? Uma vergonha isso, né? Mas convoca os jogadores por merecimento e não por favor, entendeu? Fernando Diniz, que você vai dar muito certo. Quem sabe você não se resgata na seleção brasileira, né? Não manche a carreira. O que você está fazendo no Fluminense não manche na seleção, entendeu? É isso que eu estou dizendo. E para mim o Fluminense vai ganhar o título mundial. Estou torcendo para o Fluminense. Agora amanhã é jogo para Keno, é jogo para Ganso, é jogo para Germancano, que para mim é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Martinelli, que joga muito, volante moderno. André, quem sabe o Lima, um jogador que também faz muito bem o papel de meia, entre amanhã no jogo e desenvolve o papel. Jogou no Ceará, é bom jogador. O John Kennedy, que a gente tem que falar. O Marcelo, que é experiente. O Samuel Xavier, o Fábio. Para mim o Fluminense vence. Estão dando muito favoritismo ao Manchester City. Normal, principalmente porque é um time que ganhou a Champions League. Mas não podemos esquecer, no futebol não há bobo. Marcou o Haaland, marcou o Grealish, marcou o Kovacic. Bom, se Deus quiser vai dar taça. E para terminar, Casagrande, você acredita que hoje o Guardiola ele entende o que é o futebol brasileiro? Tipo, ele sabe como o Fluminense joga? Será que ele assiste os jogos do Fluminense? Você acha que ele já tem uma noção mais ou menos de como vai marcar os principais jogadores do Fluminense? Ele entende, né? Treinador que realmente ganhou a Champions League, deve ter assistido o jogo do Fluminense e sabe como jogam os principais jogadores do Fluminense. Tanto que elogiou o Germancano, né? É um jogador que também, eu digo, é fora do comum. É um jogador que faz a diferença. É um jogador que hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Foi rejeitado no Corinthians. Uma vergonha. E o John Arias, que é um jogador que muitos queriam e muitos querem, faz a diferença. Pela velocidade, ninguém conhecia o John Arias e hoje é um jogador sensacional. Ganso, um maestro. André, um jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Fluminense está com a faca e o queijo na mão para ser campeão. E eu acredito que o Pepe Guardiola já tenha assistido o jeito de parar esse time do Fluminense. Mas para mim não vai parar. Para mim o Fluminense ganha o jogo e o gol vai ser do John Kennedy. Se Deus quiser. Gente, comenta aí qual vai ser o placar para amanhã. Para mim 2-0, gols de John Kennedy e Ticano. O Fluminense vai vencer. Tamo junto. Comenta, compartilha e se inscreve aí.